Grandes Doutrinas Bíblicas, Volume 2, Capítulo 8. Regeneração, uma nova disposição. Na preleção anterior, vimos que a Bíblia ensina que, no caso dos salvos, há um chamado eficaz. Esse chamado lhes vem de uma forma tal que o aceitam e compreendemos que esse é o resultado da obra do Espírito Santo em cada pessoa. É uma obra sobrenatural que faz o chamado ser eficaz nos crentes, nos salvos. Claro, porém, que mesmo isso não põe um fim à nossa consideração dessa questão. Devemos então perguntar: o que é que o Espírito Santo faz para capacitar aos que se tornam crentes, os quais são salvos dessa maneira, para crer na verdade? O que exatamente faz ele a fim de tornar o chamado geral em chamado eficaz? E a resposta é a regeneração. Ora, vejam vocês a ordem em que estamos considerando estas doutrinas. Anteriormente, passamos algum tempo examinando a ordem da salvação, a ordem que estas coisas devem ser analisadas. E esta me parece ser a ordem inevitável. O chamado geral, sim, eficaz, porém, nos salvos. O que o torna eficaz? O Espírito Santo que regenera. É interessante observar a relação entre este chamado eficaz e a regeneração. Há um sentido, naturalmente, em que a regeneração precede o chamado eficaz. Ora, por que você os pôs nessa ordem? Alguém poderia perguntar. Foi pela seguinte razão. Havendo começado com o chamado geral, notamos a existência dessa divisão nos dois grupos, e é evidente que ele deve ser eficaz em alguns e outros não. Quando vocês perguntam o que o torna eficaz, a resposta é a regeneração. Considerado do prisma eterno, porém eles vêm na outra ordem. E o que ocorre é que o chamado geral é atendido pelo regenerado. Noutras palavras, o chamado se torna eficaz em virtude de serem regenerados. Eis aí uma questão amplamente técnica. No entanto, creio que seja bom termos essas coisas claramente em nossas mentes. Aqui então está esta grande, central e vital doutrina da regeneração. Não pode haver dúvida alguma que, de nosso prisma, esta doutrina, juntamente com a doutrina da expiação, é incomparavelmente a mais importante doutrina de todas as demais, e há um sentido em que simplesmente não podemos entender a doutrina cristã e a verdade cristã sem estarmos esclarecidos acerca da doutrina da regeneração. E, no entanto, eu afirmaria que esta doutrina é séria e, lamentavelmente, negligenciada entre nós. Eu sei que ela é mencionada ocasionalmente e que certas pessoas falam levianamente e, em termos gerais, sobre nascer de novo. Mas até que ponto as pessoas a estudam? Até que ponto realmente temos-la examinado e descoberto o que ela exatamente significa? Há indubitavelmente uma falha quanto a isso. Examinem os diversos livros de hinos e vocês se sentirão, creio eu, chocados com a pobreza de bons hinos sobre o tema da regeneração. Já vimos que há um defeito na maioria dos hinários com respeito a hinos doutrinais vigorosos sobre o Espírito Santo. Os hinos que possuímos são superficiais, subjetivos e geralmente sentimentais. E, ao meu ver, a mesma coisa pode ser dita com respeito a essa grande doutrina da regeneração. Isso é importante, creio eu, porque não há dúvida, como espero mostrar-lhes, que esta doutrina é absolutamente essencial.
Por que é que persistimos em parar somente com a ideia do perdão e falhamos em compreender que esta outra doutrina nos é tão essencial como a doutrina da expiação que nos conduz ao perdão de nossos pecados? A única outra observação que faria é esta. Sempre estive convencido, e agora estou mais convencido do que nunca, de que as pessoas que têm problemas com estas grandes doutrinas da graça geralmente vivem assim porque nunca puderam compreender claramente a importância e o significado da doutrina da regeneração. Se apenas compreendêssemos isto claramente, a maioria dos outros problemas se dissolveria. Mas, naturalmente, se não estamos esclarecidos sobre isto, se não compreendemos exatamente o que nos sucedeu na regeneração, então é mais que natural que estejamos em dificuldades acerca da vocação eficaz e de muitos outros temas. Portanto, aproximemo-nos de nosso tema simplesmente considerando em primeiro lugar os vários termos que a própria Bíblia usa em relação a este grande acontecimento que o Espírito Santo efetua em nosso interior. Em primeiro lugar, temos a palavra regeneração, propriamente dita. Em Tito 3, verso 5, o apóstolo Paulo fala de o lavar da regeneração. Essa é de fato a única ocasião em que se usa a palavra regeneração no Novo Testamento para descrever este grande e decisivo acontecimento na história da alma salva. Em seguida temos um segundo grupo de termos que significam criar ou criar outra vez, produzir ou dar à luz, e há um bom número desses. Em João 1, verso 13, por exemplo, no prólogo desse evangelho, lemos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Em seguida temos todas aquela referência na conversação de Nosso Senhor com Nicodemos em João capítulo 3, versos 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. E vocês encontram a mesma palavra em diversas passagens na primeira epístola de João, 1 João 2, 29, 3, 9, 4, 7 e 5, 1. Nascidos de Deus é uma grande afirmação em 1 João. A seguir, a outra palavra que, dominantemente, comunica a ideia de produzir ou gerar. Isso se encontra em Tiago 1, verso 18, onde se lê: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então temos um grande grupo de palavras que contém o significado de criar. Lemos em Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Está também em 2 Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação. Em Gálatas 6,15 lemos: pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura, ou uma nova criação. E uma vez mais, em Efésios 4,24: e havus revestido o novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Outra vez, esse é um termo usado para descrever este espantoso acontecimento na história da alma. Consiste numa nova criação. E finalmente temos a palavra vivificar. Ora, o exemplo disso está em Efésios 2, verso 5, onde lemos: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Talvez ficarão surpresos que eu não cite Efésios 2, verso 1, que se lê: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A expressão sobre vivificar, porém, não está ali no original. Ela tem sido preenchida pelos tradutores à guisa de compreensão e corretamente. Existe só mais um exemplo dessa palavra e está em Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Ela é o paralelo, naturalmente, à afirmação de Efésios 2, verso 5, algo com que nos deparamos constantemente nessas duas epístolas. Esses, pois, são os termos reais que se usam nas Escrituras para indicar e comunicar o ensino concernente a essa marcante mudança. Enfim, o que queremos dizer por regeneração? Ora, se lerem sobre o emprego desse termo na história da doutrina ou da igreja, descobrirão uma grande confusão, visto ser ele um termo que fora usado vagamente, e mesmo os escritores individualmente não são consistentes
em seu uso dele. Às vezes tem sido usado no sentido muito restrito, às vezes, porém, no sentido muito amplo, para incluir quase tudo o que sucede ao crente, justificação e santificação, tanto quanto a regeneração. E essa é uma prática, por exemplo, nos escritores católico-romanos. Então, ao considerarmos o que regeneração significa, a coisa importantíssima, ao meu ver, é que devemos diferenciá-la da conversão. E, no entanto, quão a miúde são confundidas. Mas regeneração não é conversão. E pela simples razão de que conversão é algo que fazemos, enquanto que regeneração, como lhes mostrarei, é algo que nos foi feito por Deus. Conversão significa passar de uma coisa para outra na prática. Todavia, esse não é o significado de regeneração. Podemos colocá-la nesses termos. Quando alguém é convertido ou sofre uma reviravolta, ele está dando prova do fato de que está regenerado. Conversão é algo que vem depois da regeneração. A mudança ocorre na vida e no viver externo dos homens e das mulheres, porque essa grande mudança primeiramente ocorreu em seu interior. Vocês podem considerá-la assim. Há toda a diferença entre plantar a semente e o resultado do plantio dessa semente. Ora, regeneração significa a semeadura da semente de vida, e obviamente isso deve ser diferenciado daquilo que resulta ou sucede dessa semeadura. Há uma diferença entre geração e nascimento. A geração ocorre muito tempo antes de se dar o nascimento. A geração é um só ato. Ela leva subsequentemente, depois de certos processos terem prosseguimento, ao real processo do nascimento. É bom que mantenhamos as duas coisas separadas em nossas mentes e lembremos que, quando estamos falando sobre a regeneração, estamos falando sobre a geração e não sobre o parto ou o nascimento efetivo. Ora, o chamado eficaz entra no nascimento efetivo, e isso é o que fornece prova do fato de que os homens e as mulheres estão vivos. O chamado é eficaz. Eles creem, sim, mas isso significa que o processo de geração, a implantação da semente de vida, já deve ter ocorrido. Acho proveitoso traçar esse tipo de distinção, porquanto nos auxiliará a diferenciar não só entre regeneração e conversão, mas também entre a regeneração e a adoção. Pois, além disso, as pessoas às vezes confundem a adoção para filiação com regeneração, e todavia, clara e simplesmente, são duas coisas distintas, como veremos. Assim, pois, definimos regeneração como sendo a implantação da nova vida na alma, isto é, regeneração em sua essência. Se vocês preferirem uma definição um pouco mais ampla, então considerem isto. É o ato de Deus por meio do qual um princípio de nova vida é implantada num homem ou numa mulher, resultando em que a disposição governante da alma é tornada santa. E em seguida, o nascimento efetivo é aquilo que produz evidência do primeiro exercício dessa disposição. Tendo colocado isso nesses termos para vocês, como uma definição precisa, prossigamos considerando a natureza essencial do que sucede quando somos regenerados. Isto é obviamente de grande importância e por isso devemos começar com certas negativas para que sejamos plenamente esclarecidos quanto ao que a regeneração não significa e o que ela não representa. A primeira coisa que devemos dizer negativamente é que a regeneração não significa que uma mudança ocorre na substância da natureza humana, e a palavra importante aí é substância. A doutrina da regeneração não ensina que a substância, a matéria-prima, de que se constitui a natureza humana, ou o que quer que seja, é mudada. Ou podemos colocá-lo assim: não devemos imaginar que se introduz alguma semente ou germe de vida, real, substancial ou física. A regeneração não é espécie de injeção ou infusão em nós de substância real e física. Ela não é algo físico, é uma mudança espiritual. Em terceiro lugar, não devemos imaginar que ela signifique que há uma completa mudança em toda a natureza humana. A pessoa regenerada não se transforma em algo inteiramente diferente.
A regeneração não tem esse sentido e veremos na sequência dessas doutrinas porque todas essas negativas são importantes. Da mesma forma, não significa que o homem se torna divino ou que se transforma em Deus. Ah, diz alguém, acaso não somos participantes da natureza divina? Sim, mas não no sentido em que de repente nos tornamos divinos. Não nos tornamos à semelhança do Senhor Jesus Cristo, com duas naturezas, humana e divina. É mistério que tomemos o cuidado de excluir isso. Ainda outra negativa é que a regeneração não significa adição a ou subtração de às faculdades ou à essência da alma. Ora, há pessoas que têm chegado a essa conclusão, e cada uma dessas negativas é introduzida para salvaguardar contra coisas que têm sido imaginadas e ditas de vez em quando sobre a regeneração. As 5 faculdades da alma são mente, memória, afeto, vontade e consciência. E algumas pessoas parecem concluir que o que sucede na regeneração é que uma faculdade adicional é introduzida ou que, de uma maneira ou outra, uma ou mais faculdades são tiradas ou são transformadas. Mas essa não é a doutrina bíblica da regeneração. Em minha última negativa é que a regeneração não significa apenas reforma moral. Na verdade, algumas pessoas têm chegado a essa conclusão. Acreditam que tudo o que sucede na regeneração é que as inclinações das pessoas são mudadas e que, em decorrência disso, elas se reformam e passam a viver uma vida melhor. Contudo, isso nada é senão reforma moral e não regeneração. Em seguida, lancemos mão do aspecto positivo. O que é regeneração? Permitam-me reiterar, a implantação de um princípio de nova vida espiritual e uma mudança radical na disposição governante da alma. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. O importante que se deve captar é toda a ideia de disposição. Além das faculdades de nossas almas, há algo por trás delas que as governa todas, e isso é o que referimos como sendo nossa disposição. Tomem 2 homens. Eles possuem as mesmas faculdades no que diz respeito às suas habilidades. Não se pode fazer nada para optar-me entre elas. Um, porém, vive uma vida recomendável, o outro vive uma vida má. O que faz a diferença? A resposta é que o homem bom possui uma boa disposição, e essa boa disposição, esse algo que está por trás das faculdades que as governa e delas se utiliza, o impulsionam a usar suas faculdades na direção da bondade. O outro homem possui uma disposição má, e assim ele incentiva as mesmas faculdades numa direção inteiramente diferente. Isso é o que se pode dizer por disposição. Quando vocês se põem a meditar nelas e quando se põem a fazer uma autoanálise, sua vida e toda a sua conduta e comportamento, bem como os de outras pessoas, perceberão imediatamente que essas disposições são, naturalmente, de tremenda importância. Elas são aquela condição, se o preferirem, que determina o que fazemos e o que somos. Permitam-me que lhes apresente outros exemplos. Pensem em pessoas que possuem diferentes interesses e habilidades. Escolham 2 pessoas que são mais ou menos opostas, uma que seja artista e outra que seja cientista. Qual é a diferença entre elas? Ora, vocês não podem dizer que a diferença está na faculdade intelectual, nem dizer que a diferença está nas faculdades de suas almas. Claro que não. Mas há em cada pessoa uma disposição que parece determinar o tipo de pessoa que ele ou ela é. É isso que direciona as faculdades e as habilidades, a fim de que uma pessoa seja artista e outra cientista, e assim por diante. Pois bem, estou salientando este ponto para mostrar que o que sucede na regeneração é que Deus assim opera sobre nós no Espírito Santo, para que essa nossa disposição fundamental seja transformada. Ele põe um santo princípio, uma semente de nova vida espiritual, nessa disposição que determina o que eu sou e como me comporto, e como uso e emprego minhas faculdades. Permitam-me apresentar-lhes uma grande ilustração para mostrar o que tenho em mente. Tome o caso do apóstolo Paulo. Olhem para ele como Saulo de Tarso. Não há dúvida sobre sua habilidade, nem sobre seu entendimento, nem sua força de vontade. Não há nenhuma dúvida sobre sua memória. Suas faculdades estão aí, e são claras e salientes.
Ele fora sempre um homem notável, mas ei-lo aí, perseguindo a igreja, considerando o Filho de Deus um blasfemo, e ele se dirige a Damasco, respirando ameaças de morte, usando de todos os seus poderes para exterminar a igreja cristã. Veja-no, porém, mais tarde pregando o evangelho como jamais havia sido pregado antes ou desde então, com as mesmas faculdades, com as mesmas habilidades, a mesma personalidade, o mesmo em tudo, movendo-se, porém, na direção exatamente oposta. O que havia mudado? Não as faculdades da alma de Paulo, elas ainda são as mesmas. A mesma veemência, a mesma lógica, a mesma eficácia, a mesma prontidão em arriscar tudo completamente. Ele é, obviamente, o mesmo homem. E não obstante toda a direção, toda a inclinação, toda a perspectiva tem mudado. Ele é um homem diferente. O que lhe teria acontecido? Agora ele possui uma nova disposição. Estou enfatizando isso por esta boa razão. Só através da compreensão desse fato é que somos capazes de entender a diferença entre regeneração e uma mudança e processos psicológicos. Vejam bem, quando homens e mulheres são regenerados, não se transformam todos na mesma coisa, como selos postais. Mas quando se tornam vítimas de um movimento psicológico, a tendência é se tornar idênticos, uma distinção muitíssimo importante. Quando as pessoas são regeneradas, os dons particulares que as constituem nos homens e nas mulheres que são, sempre permanecem constantes. Paulo, segundo os lembrei, era essencialmente o mesmo homem quando pregava o evangelho, como era quando o denunciava e o perseguia. Com isso quero dizer que ele era o mesmo indivíduo e que fazia as mesmas coisas da mesma maneira. Deus não intentou que todos sejamos idênticos como cristãos. Não intentou que todos falemos, preguemos e oremos da mesma forma. O Evangelho não produz esse tipo de mudança, e se acreditam que a regeneração faz isso, então vocês têm uma falsa doutrina da regeneração. O que ela faz é lidar com essa disposição que está por trás de tudo, mudando-a. Esse algo fundamental que determina a tendência, a conduta, o hábito. É vital que compreendamos que a mudança na regeneração se realiza na disposição. Então, em segundo lugar, devido ao poder da disposição em nós, segue-se necessariamente que essa mudança irá afetar a pessoa toda. Porventura alguém pensa que estou contradizendo uma de minhas negativas? Tenho sustentado que a pessoa toda não é inteiramente mudada. Estarei agora afirmando o contrário? Mantenho minha negativa, mas digo que, em princípio, em virtude da mudança na disposição, a pessoa toda é afetada. O modo como uso minha mente será afetado, a operação de minhas emoções será afetada, e assim será com minha vontade, porque, por definição, a disposição está por trás de todas essas volições e lhes dá direcionamento. E assim, quando essa minha disposição é mudada, então me porto como uma pessoa com uma mente nova. Antes, eu não me interessava pelo Evangelho. Agora, me sinto muitíssimo interessado nele. Antes, não podia entendê-lo. Agora, o entendo. A mudança em minha disposição, porém, não significa que agora o meu intelecto seja maior do que antes. Ao contrário, tenho exatamente o mesmo intelecto, a mesma mente. Mas, visto que a disposição governante é transformada, minha mente é operante numa esfera diferente, de uma forma diferente, de maneira que aparenta ser uma mente nova. E exatamente o mesmo se dá com os sentimentos. Um homem que costumava odiar o Evangelho, agora o ama. Uma mulher que odiava o Senhor Jesus Cristo, agora o ama. E o mesmo se dá com a vontade. A vontade resistia, era obstinada e rebelde, mas agora ela deseja, é zelosa, se preocupa com o Evangelho. A próxima coisa a dizer é que essa mudança é algo instantâneo. Agora, percebe a importância de se fazer diferença entre geração e nascimento efetivo? Geração, por definição, é sempre um ato instantâneo. Há um certo momento, um lampejo em que o germe da vida entra, impregna. Essa é uma ação instantânea. Noutras palavras, não há na regeneração estágios intermediários. A vida é ou não implantada. Não pode ser parcialmente implantada. Não é gradual. Ora, desejo uma vez mais enfatizar esse ponto.
Quando digo que ela é instantânea, não estou me referindo à nossa consciência dela, mas ao fato em si mesmo, como ele é realizado por Deus. Consciência, naturalmente, ocorre na esfera do tempo, enquanto que esse ato de germinação é coisa súbita. E essa é a razão porque ela é imediata. E assim a próxima coisa, e isso uma vez mais é muitíssimo importante, é que a geração, a implantação dessa semente de vida e a mudança da disposição ocorre no subconsciente, ou, se vocês o preferirem, no inconsciente. Nosso Senhor explicou isso plenamente a Nicodemos, João capítulo 3. É uma operação secreta, uma operação insondável, a qual não pode ser diretamente percebida por nós. Aliás, não podemos nem mesmo entendê-la plenamente. A primeira coisa que sabemos sobre ela é que a mesma aconteceu, visto que somos conscientes de algo diferente. Mas isso não significa que podemos entendê-la e que realmente podemos penetrar no seu recôndito. Permitam-me que agora lhes apresente a base autoritativa para isso. Nicodemos, como todos nós, estamos tentando entendê-la. Nosso Senhor lhe disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Meu querido Nicodemos, disse ele, com efeito, você está tentando entender a diferença entre você e eu, e o que estou fazendo. Pare com isso. Não se trata de mudar ou de entender essa ou aquela coisa em particular. É a disposição governante de sua vida que deve ser mudada. Você precisa nascer de novo. É algo por trás de todas essas faculdades que você está tentando usar. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, verso 4. Ele queria entender, e nosso Senhor continuava dando a mesma resposta, e Nicodemos continuava arguindo. Eventualmente, nosso Senhor colocou para ele dessa forma: o vento sopra onde quer. Há algo de soberano nisso. Você não sabe quando o vento deverá vir ou ir. Ele decide seu próprio tempo. Você não sabe onde ele começa e onde ele termina. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Vocês têm consciência de que ele está soprando, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. João 3, verso 8. Vocês não o veem. Podem ouvi-lo, podem ver as coisas balouçando ao sabor da brisa, mas não entendê-lo. Há um mistério em torno do vento, algo insondável. Você não pode sondá-lo ou agarrá-lo com seu entendimento, mas podem ver os resultados. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 8. Certas pessoas ignoram isso completamente, porque traduz o vento do versículo 8 como o Espírito sopra, o Espírito Santo. Evidentemente, porém, não tem esse sentido. Não pode significar isso, visto que o nosso Senhor está se valendo de uma ilustração. Ele está falando sobre o vento, a ventania, se o preferem, não o Espírito Santo, nem qualquer outro espírito. Ele sopra onde quer, e ouves a sua voz. Vocês não podem vê-lo, mas veem os efeitos e os resultados. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eis aí a natureza essencial dessa grande mudança. Portanto, meu quarto ponto é que a regeneração é obviamente algo realizado por Deus. É um ato criador de Deus no qual homens e mulheres são inteiramente passivos e não contribuem em nada, absolutamente nada. Lemos em João 1,13, os quais não nasceram. Vocês não dão a luz a si mesmos, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas inteiramente de Deus. Deus implanta esse princípio, essa semente de vida espiritual. E uma vez mais, naturalmente, temos as palavras de nosso Senhor expressas a Nicodemos. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e ela não pode fazer nada a respeito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versos 5 e 6. Noutras palavras, os termos são que somos nascidos outra vez. É algo que nos sucede. Somos gerados, não gerados a nós mesmos. Não podemos gerar a nós mesmos. É inteiramente obra de Deus em nós e sobre nós. Não terminamos ainda a nossa consideração dessa grande, essencial e central doutrina, mas espero que, neste ponto, a grande ideia esteja clara em nossas mentes e em nosso entendimento, ou seja, que é aí
na disposição que Deus opera, e é Deus, através do Espírito Santo, quem faz isso. Nascemos do Espírito. Hesito agora em usar de ilustração. Vou lembrá-los, porém, de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, sim, mas foi concebido do Espírito Santo. Algo comparável, similar a isso, não a mesma coisa. Cumpre-me deixar bem claro, parece suceder aqui. Esse princípio de vida espiritual, essa mudança, portanto, na disposição, é algo que se realiza pelo Espírito de Deus. A natureza humana não é inteiramente mudada por ela, visto, porém, que a disposição é mudada. Todo homem ou mulher é como uma nova criação. Em cada aspecto, eles são pessoas diferentes, visto que esse algo fundamental que governa todas as outras partes foi mudado neles. As faculdades, entretanto, permanecem como antes. Jamais tentem ser outra pessoa, sejam vocês mesmos. Deus quer que sejam vocês mesmos. Ele os fez como fez e pode glorificá-lo melhor sendo vocês mesmos. Sejam sempre cautelosos com cristãos que falam da mesma maneira e são os mesmos em muitos aspectos. Isso se assemelha mais a um fator psicológico do que espiritual. Todo homem, toda mulher, cada um individualmente, permanece o que ele ou ela era. E assim você retém a gloriosa variedade nos apóstolos e na igreja cristã através dos séculos. Todos concomitantemente testificam do mesmo Salvador e da mesma graça, da mesma regeneração, da mesma mudança na disposição, mas revelados segundo os dons e faculdades, as inclinações e poderes que Deus concedeu a cada pessoa. Que maravilhosa salvação, que glorioso método de redenção. Oh, como aprecio uma palavra que é usada pelo autor da Epístola aos Hebreus, no 2º capítulo. Ela descreve e define perfeitamente o que estou tentando dizer. Falando sobre esta grande salvação, o autor diz de Deus, porque convinha que era preciso que ele, foi o seu modo de fazê-lo, para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 2, verso 10. Convinha que ele, e espero que todos nós, tendo considerado assim abreviada e inadequadamente esta grande doutrina, digamos a mesma coisa. É um método de salvação que convinha a ele, ao Deus Todo-Poderoso,